Legal, então eu gostaria de destacar para vocês essa etapa aqui. Tá? Vamos dar uma olhadinha nisso aqui de perto. NAD formando NADH mais H, nessa etapa aqui, formação de NADH mais H. E esse NADH mais H vai para a cadeia transportadora de elétrons. E aí, né, eu vou introduzir um conceito aqui importante. Dá uma olhadinha nessa etapa, né, glicose formando piruvato. NADH mais H, tá aqui, ó. Duas moléculas de NAD formando NADH mais H. Por que duas? Não esqueçam, né, que foi quebrado em duas moléculas. Então é NADH mais H de um lado, NADH mais H do outro. Por isso que aqui é duas. Só que tem um detalhe. Esse NADH mais H vai para a cadeia transportadora de elétrons. Cadeia transportadora de elétrons precisa de oxigênio. Só que se o exercício é intenso, a oxigenação não é suficiente para manter esse metabolismo. E aí começa a acumular NADH mais H. A cadeia transportadora de elétrons não dá conta de utilizar esse NADH mais H. E se começa a acumular NADH mais H, a glicólise pode parar. Pode parar. Só que o corpo humano tem um mecanismo para isso não acontecer. E esse mecanismo está relacionado com essa reação aqui embaixo. Onde duas moléculas de piruvato podem ser convertidas em duas de lactato, famoso lactato. Tem enzima que catalisa também a reação, desidrogenase lática. Né? Piruvato em lactato. Então, olha que bonito que é isso aqui. Olha que bonito que é isso aqui. O que é oxidar uma molécula? Oxidar uma molécula é quando ela perde hidrogênio. Aqui de baixo. Ó. Então ela estava reduzida, né? Perdeu hidrogênio, ela foi oxidada. Quando uma molécula ganha hidrogênio, por exemplo, o NAD ganhou 2 hidrogênios, formou NADH mais H. Aí essa molécula foi reduzida. É meio que o contrário aqui da lógica, tá? Reduzir é ganhar hidrogênio. Hidrogênio sempre na forma de hidrogênio H+, que é hidrogênio mesmo, e H-, que é hidreto. Vou repetir para ficar claro. NAD+, ganhou hidrogênio e hidreto, forma NADH mais H, portanto o NAD+ foi reduzido. NADH mais H, se perdeu hidrogênio e hidreto, formou NAD+, portanto ele foi oxidado. Então, reduzir é ganhar hidrogênio, oxidar é perder hidrogênio. E o mesmo acontece com a molécula de piruvato, ou ácido pirúvico. Se o ácido pirúvico ganhar hidrogênio, ganhou 2 hidrogênios. Ganhou um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui. Ó. Um aqui e um aqui. Se a molécula de piruvato ganha hidrogênio, virou a molécula de lactato, ou ácido lático. Então, como é que piruvato vira lactato? Ele veste a roupa lactato? Não. Para uma molécula de piruvato se tornar uma molécula de lactato, tem que ganhar hidrogênio, ou seja, tem que ser reduzida. Adicionar hidrogênio é reduzir. E olha que bonito. Num exercício intenso, dificuldade de utilizar o NADH mais H. Para não acumular e paralisar essa glicólise, o NADH mais H transfere o seu hidrogênio para a molécula de piruvato. Ele transfere o hidrogênio para cá. Olha lá, transfere o hidrogênio para a molécula de piruvato. Se ele transfere o hidrogênio, ó, ficou agora só NAD+. Portanto, NADH mais H perdeu o hidrogênio e ficou oxidado a NAD+. Portanto, ele está livre para poder ser reutilizado aqui. Então, essa reação aqui não para. Não para. Porém, a molécula de piruvato ganhou o hidrogênio. Se ganhou o hidrogênio, ela foi reduzida e formou lactato. Ó, da onde vem o famoso lactato? Ah, o exercício intenso acumula lactato. Aí, ó, da onde vem o lactato? Não é um sopro, né? Vem da molécula de piruvato que ganhou o hidrogênio do NADH mais H, porque a cadeia transportadora de elétrons está com dificuldade de utilizar esse NADH mais H devido ao exercício ser muito intenso e a oxigenação não ser suficiente para manter esse exercício
num longo tempo. Então, NADH mais H, para não parar a glicólise, deixa os seus hidrogênios lá na molécula de piruvato e forma a molécula de lactato. É por isso que no exercício intenso acumula lactato. Nível sanguíneo de lactato. Exercício leve, moderado, mais lactato. Exercício mais intenso, mais lactato. Exercício extenuante, ó, lactato lá nas alturas. Quanto mais intenso, maior a formação do lactato que vem do piruvato. E nota que aqui nós não colocamos oxigênio na jogada, né? Porque de glicólise para piruvato ainda não tem oxigênio. É por isso que é produção anaeróbia de lactato. É produção anaeróbia de lactato. Com certeza você já ouviu falar esse termo. Mas o contrário acontece. Ó, o lactato, quando ele perde hidrogênio, vira piruvato. Pode acontecer também, ó. Contrário aqui, ó. O lactato virar piruvato quando ele perde hidrogênio. Ou seja, quando o lactato é oxidado, vira piruvato. Perdeu o hidrogênio, foi oxidado. Quando que isso acontece? Por exemplo, na recuperação do pós-exercício físico. Então tá aqui, ó, lactato perdeu hidrogênio, piruvato. Olha o nível de lactato no sangue no período da recuperação. Vai diminuindo, vai diminuindo. Como isso? Então tem sim essa diminuição do lactato virando piruvato. Dá uma olhadinha aqui. Isso aqui é importante, tá? Isso aqui é importante. Então, olha lá. No exercício, metabolismo anaeróbio, nós vimos que glicose vira piruvato, liberou lá os ATPs, né? Se for do glicogênio, 3 ATP, se for direto da glicose, 2 ATP para o músculo poder produzir a sua energia, fazer a contração. Porém, piruvato, ó, lactato. Nossa, acumulou lactato é ruim, porque lactato é uma escória metabólica. Cuidado, não. Longe de ser escória. Olha como é que o nosso corpo é inteligente. Lactato cai na corrente sanguínea, via sangue, chega no fígado. Olha esse cara aqui, fígado e rins, mas principalmente fígado. Olha esse cara. Tá? Pega o lactato e converte ele em piruvato. E converte o piruvato em glicose. E essa glicose vai para a corrente sanguínea para o músculo poder novamente ressintetizar. Então o corpo tem a capacidade de usar o que seria a escória metabólica para produzir novas moléculas de glicose. Isso aqui é chamado de ciclo de Cori. Ciclo de Cori. Ciclo de Cori está convertendo lactato em glicose. Então você vê lactato, ácido, ácido lático. É um composto que não é carboidrato, não é glicogênio, por exemplo. Sendo convertido em glicólise, gliconeogênese. Lembra que o glucagon estimula a gliconeogênese? Né? Nova formação de glicose? Aí, ó, nova formação de glicose. Formando glicose a partir do ácido lático. Uma coisa bonita. Então, olha esse esquema aqui. Ó. Músculo esquelético, né, sob exercício intenso, alta intensidade, glicogênio, glicose, glicose, piruvato, piruvato, lactato. O lactato pode, no fígado, ser reconvertido em glicose. E depois do exercício, até novamente em glicogênio. Por isso que na recuperação o nível de lactato no sangue diminui. Porém, mesmo durante a atividade, rins, coração e a musculatura inativa têm a capacidade de utilizar o lactato como fonte de energia. Formação aí de piruvato e piruvato glicose, para poder continuar sintetizando energia. Né? Então, olha que coisa que interessante, né? Do lactato formado, em torno de 70% entra aqui, ó, musculatura inativa. Então você está lá correndo, está utilizando a musculatura da perna, musculatura do peitoral não. Musculatura do peito está sendo usada aí para remover lactato e formar glicose. Coração e rins, 70%. 20% o fígado utiliza para poder produzir glicose. E ainda tem uns 10% que o fígado tem a capacidade de utilizar o lactato para produzir aminoácido. Lactato, ácido lático. Aminoácido, adiciona um radical amino para formar o aminoácido. Utilização do lactato, a gente utiliza para poder formar glicose.
E aí entram uns conceitos aí bonitos, né, da gente dar uma olhada de perto. Se o metabolismo é anaeróbio, né, a gente fala de limiar de lactato. É a intensidade do exercício na qual o lactato sanguíneo começa a se acumular acima da concentração de repouso. Aqui estava a concentração de repouso de lactato. Amarelinho é um indivíduo não treinado e vermelhinho é um indivíduo treinado. Então você nota, conforme vai aumentando a intensidade do exercício, VO2 percentual do VO2 máximo, é a capacidade máxima que você tem de captar oxigênio do meio ambiente. Isso é o VO2 máximo. 100% é o máximo. Você consegue ainda fazer exercício além de 100%? Sim, pela via anaeróbica predominante. Mas nota que muito antes disso, olha o que acontece com o nível de lactato. Estava aqui em repouso. No indivíduo não treinado, quando passou de 25 para 50, aumentou um pouquinho. Normal. Mas quando passou de 50 para 75, olha como é que a reta ficou muito mais aumentada, muito mais inclinada. E no indivíduo treinado, de 25 para 50, aumentou um pouquinho. De 50 para 75, aumentou mais um pouquinho. Agora, quando passou só de 75%, significa que a atividade aqui está mais intensa, ele está usando 75% do seu VO2 máximo, ao invés de 50, ao invés de 25, olha como é que aqui sim teve uma inclinação imensa da reta. Então, duas coisas. Né? Exercício leve e exercício moderado, o aumento de lactato ocorre, mas é um aumento pouco pronunciado. A partir do acúmulo de lactato, né, a partir que o organismo começa a acumular lactato na corrente sanguínea, aí essa atividade já passa a ser intensa. Então, a produção de lactato, a concentração de lactato, é uma medida da intensidade do exercício físico. Assim que nós, profissionais de educação física, sabemos se a pessoa está sob exercício leve, moderado ou intenso. Profissional de educação física ou qualquer pessoa, né, que trabalha aí com exercício físico. E um detalhe que eu acho muito bonito. Né, o limiar de lactato numa pessoa não treinada está aqui em 50%. Na pessoa treinada, foi para 75%. Significa que o organismo dele tem uma capacidade de utilizar melhor o metabolismo oxidativo. Lá dentro das mitocôndrias acontece alguma coisa, nós vamos falar disso, acontece alguma coisa que ele utiliza melhor esse metabolismo oxidativo. Né? E, portanto, demora mais para produzir lactato. Porque lactato acontece num ambiente anaeróbio, num ambiente onde a concentração de oxigênio não está sendo suficiente para sustentar a atividade. Esse é o limiar de lactato. O limiar de lactato numa pessoa treinada é mais afastado, é mais próximo do 100% do VO2 do que de uma pessoa não treinada. Olha que bonito, hein? Treinamento, exercício físico faz o organismo utilizar melhor os substratos por via oxidativa e, portanto, demora mais para formar lactato. Por isso, quando você vai começar, né, a pessoa é sedentária, começa a fazer uma atividade, né, qualquer coisinha ela cansa. Né, não é legal, não é gostoso. Com o passar do tempo, já viram aquelas pessoas que estão correndo, você nota na pessoa que está um prazer em correr? O exercício ficou good, né? O limiar de lactato está lá para frente, demora mais para produzir lactato, né? Para aumentar a concentração de lactato. Né? E se demora mais para aumentar a concentração de lactato, significa que a oxigenação do organismo está sendo suficiente para poder manter aquele metabolismo. Uma coisa bonita, né? Eu vou interromper essa aula, tá? Para ela não ficar muito grande. E aí, a partir da aula que vem, nós vamos falar do carboidrato na ressíntese da ATP, mas agora nós vamos ver a parte aeróbia. Nós vamos mergulhar dentro da mitocôndria para poder trabalhar isso com ela. Esta aula termina aqui, mas o aprendizado continua. Para acessar as atualizações e as últimas novidades da metodologia Fisiologia Aplicada, utilize o link disponível na descrição ou aponte a câmera do celular para o QR Code na tela. Até a próxima aula!